Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e, galera, eu vou dizer um negócio pra vocês. Cuidado quando forem acender vela pra alguém, viu? E aqui do meu lado, minha amiga Liz. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, eu só posso dizer que vocês precisam ter cuidado com quem vocês deixam entrar na casa de vocês. Cuidado. Bote fé. Seja vivo ou morto, tá? Vale salientar. Verdade. E aqui do nosso lado, nosso amigo já agregado, já parte do elenco do podcast, nosso amigo Neto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Depois que vocês verem, vocês não vão conseguir desver. E aí, galera, antes de começar aqui o episódio, a gente já vai pedindo para você interagir com a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @nordestesobrenatural, e também o nosso e-mail, tá? Que é o nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Manda aquela tua DM pra gente, manda o teu relato, dá uma observada também que a gente tem uns vídeos bem bacanas que a gente posta no nosso Instagram. Só não vê de noite, tá? Pode te dar um medinho. Então, Luiz, aproveitando a deixa, eu já queria deixar registrado aqui a nossa alegria em relação ao alcance do podcast, que a gente já adquiriu. A gente já alcançou os estados de Pernambuco, daqui de Pernambuco, mas também Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Piauí, Bahia e Maranhão. E não é só aqui no Brasil não, viu, galera? Nos Estados Unidos e no México também a gente teve gente ouvindo a gente conversando aqui, as nossas conversas e tal. Então, fica o registro aqui que a gente fica muito feliz. Essa é uma das nossas ideias, uma das nossas motivações. A gente não quer ficar restrito apenas ao Nordeste, a gente quer conversar com gente de todo canto, do Brasil e do mundo. Então, galera, brigadão. A gente tá fazendo aqui o possível para melhorar a qualidade, os episódios, em prol da qualidade aqui do nosso programa, para que vocês curtam bastante. Beleza? Então, obrigado aí e é nóis. E pra você que tá nos Estados Unidos, save, guys. Massa. Valeu, galera. Vocês são massa, hein? Valeu mesmo. Massa, Rafa, muito massa. E antes de começar o episódio, eu também queria dizer que você que tá ouvindo, compartilhar no nosso último post e marcar o nosso Instagram, @nordestesobrenatural, que nós vamos te citar agradecendo no nosso próximo episódio, viu? É isso aí, galera. Marca a gente lá. Massa, a gente vai citar o nome de vocês, então marca a gente aí e próximo episódio vocês vão estar aqui com a gente também. E se ao postar você colocar também a cidade de onde você tá falando, a gente vai citar a cidade que você tá falando, beleza? Massa. E é aquilo também, viu, galera?
tem relato, manda pra gente, que a gente publica aqui, a gente organiza um episódio de relatos. A gente pode organizar um episódio de relatos, né? Seu relato pode aparecer aqui, né? Isso. E aí, galera, eu vou aproveitar aqui também para divulgar o trabalho aqui de um amigo nosso, ilustrador digital, João Teófilo. Ele tem uma marca chamada Macaco Chapado, tá no Instagram como Macaco Chapado, sendo que o primeiro A de Chapado é um 4. Né? Pra dar aquela... Mas aí vocês conseguem encontrar ele no Instagram. Dê uma olhada, ele está vendendo camisas, quadros. Então dê uma olhada lá para dar uma moral. E é isso aí, galera. Valeu. Então, galera, hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. A gente está inaugurando um quadro aqui, o Papo Sobrenatural. A gente pensou numa proposta em que a gente discutisse temas relacionados ao sobrenatural e que tivesse um ar mais descontraído, uma tranquilidade para a gente conversar sobre experiências pessoais, temas mais genéricos. Então, a gente está começando hoje com essa proposta. E hoje a gente tem uma pergunta interessante para começar esse quadro. Eu queria jogar uma pergunta para a galera, e aí a partir dessa pergunta a gente vai desenvolvendo alguns questionamentos, algumas reflexões sobre o assunto. E essa pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o que faz vocês aqui, Neto e Liz, acreditarem no sobrenatural? Porque assim, eu fico pensando, eu acredito no sobrenatural. Eu já tive algumas experiências e durante a vida, a gente, com as nossas experiências, a gente vai criando certas interpretações sobre experiências que a gente vai adquirindo, vai vivendo, inclusive sobre o mundo sobrenatural. E aí, uma dessas perguntas que me fez pensar é: o que me fez acreditar no mundo sobrenatural? O que fez a gente estar aqui criando um podcast, conversando com vocês sobre casos, situações inusitadas, estranhas, que a gente não consegue encontrar uma explicação lógica, que geram debates. Tem gente que vai acreditar em certas coisas, tem gente que vai acreditar em outras, mas isso, no fim, remete a uma pergunta: o que faz tantas pessoas no mundo acreditarem no sobrenatural? Que existam coisas além do nosso plano? Então é uma pergunta que eu jogo aqui para vocês. Eu queria ouvir primeiro Liz. Liz, o que é que tu acha? Por que tu acredita no sobrenatural? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu nunca tinha parado para pensar quando foi que eu comecei a, de fato, acreditar no sobrenatural, né? Eu sempre tive uma criação católica, mas com muito misticismo também envolvido, coisas de simpatia, coisas de religião de matriz africana também, Umbanda, Jurema, Candomblé. Então, eu sempre fui cercada do sobrenatural e não percebia. Então, a gente sempre acreditou muito em energia, em olhado, né, inveja, coisas assim do tipo. Mas, assim, o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha casa, fez, assim, deixar tudo aquilo que eu já acreditava muito real, muito palpável. Porque a gente, de fato, viu alguma coisa acontecer. E aí eu queria contar aqui para vocês, pedir licença para contar a minha história aqui para vocês. Eita, pareceu a canção do vaqueiro lá, né? De Mastruz com Leite. Licença para contar a minha história. Exato, licença, Oxe, peço fique à licença vontade. para contar a minha história. Já diria Mastruz com Leite. E aí é o seguinte, essa situação aconteceu quando eu morava em Rio Doce, em Olinda. E minha casa sempre foi uma casa muito tranquila. Isso aconteceu, eu tinha por volta aí de 13 anos de idade. Tinha acabado de ser tia. E aí minha irmã ainda estava naquele processo de receber visita, o pessoal querendo ver o bebê e tal. E aí a gente tinha recebido uma visita de uns amigos da gente, né, um casal de amigos da nossa família, que na época eram espíritas, e eles estavam com o bebezinho deles, trouxe pra gente ver também.
E era aquela coisa, o pessoal tava lá na frente de casa, na parte do jardim ali da garagem, conversando, tomando um cafezinho, só conversando bem de boa. E eu, como uma boa adolescente, meio revoltada, eu tava no computador que ficava na sala. Nessa época, o computador ficava na sala. E eu tava lá no computador com meu fonezinho de ouvido, quando chegaram mais 2 pessoas na minha casa. Eu não vou dizer quem é para não comprometer, para não expor e tal, não ficar uma situação chata. Mas chegaram essas 2 pessoas na minha casa e elas, assim, depois a minha mãe falou que eles estavam cheirando a bebida alcoólica. Mas até aí tudo bem, né? Ok. E aí esse pessoal que chegou foi até a porta da sala e me deu tchau, se comunicou comigo, falou comigo ali. Eu fiz, opa, tudo bem e tal. E o pessoal voltou lá pra frente. E não tinha ninguém dentro da minha casa. Não tinha ninguém a não ser eu, que estava na parte da sala da casa. E aí, acho que depois de uns 10 minutos que essas pessoas chegaram na minha casa, eu escutei um barulho. Aliás, eu vi passar pela visão periférica. Eu vi passar como se estivesse passando uma pessoa entrando na minha casa, entrando pela sala e pegando o corredor para entrar para a parte dos quartos e da cozinha. E ok, né? Eu tava olhando para frente e só vi realmente de relance alguém passando, mas eu não pude identificar quem era. E aí eu escutei um barulho de algo quebrando, algo grande quebrando dentro da minha casa. Não só eu, todo mundo escutou. E aí minha mãe veio correndo lá da frente e perguntou, Lisandra, tá tudo bem aí? Que foi que houve? Eu disse, mãe, eu não sei, acho que quebrou alguma coisa lá dentro. Quem é que tá lá dentro? Eu perguntei. Aí a mãe falou, não, tá todo mundo aqui fora. E isso, a grade da cozinha, né, se vocês estiverem se perguntando, lá atrás estava aberto, estava fechado? Não, a grade da cozinha estava fechada, inclusive o ferrolho estava fechado. Que quando a gente ficava lá na frente, a gente deixava a porta da cozinha fechada, né? E aí, a gente correu lá pra dentro pra ver o que foi que houve. Quando a gente entrou no meu quarto, o espelho que a gente tinha em cima da nossa cômoda, esse espelho não ficava pendurado na parede. Ele ficava encostado, fazendo um grau aí, uns 45 graus, assim, ele encostado na parede. Mas se ele tivesse caído para frente, né, virado, acho que teria quebrado. Ele teria derrubado os desodorantes, as coisas que ficavam na frente do espelho. Ele teria derrubado essas coisas também, né? Porém, não tinha derrubado nada. E ele estava numa distância da cômoda, como se realmente alguém tivesse pego esse espelho e jogado ele no chão. Foi só o espelho, né? Foi só o espelho que quebrou. E aí, assim, eu lembro da sensação de quando eu entrei no quarto, eu senti aquele frio na espinha, sabe? Aquele arrepio. É uma sensação muito particular de quando acontece algo sobrenatural próximo a mim, eu sinto isso, essa sensação estranha. E aí, esse amigo da minha irmã, que tinha ido visitar, tinha chegado mais cedo, né? Ele era espírita na época. E ele, assim que ele entrou no quarto, ele se arrepiou inteiro e ficou olhando assim pro espelho. Manhã já correu pra cozinha, pegou sal e jogou lá nos cacos do espelho, né? E aí esse amigo da minha irmã, ele esperou eu entrar no quarto, minha mãe e minha irmã, e ele falou, olha, esse pessoal que chegou aí, eles não vieram sozinhos, eles vieram acompanhados, e essa companhia não era algo bom. Porque sempre que é algo de vidro, né, assim, se quebra numa casa, e principalmente um espelho, que é algo que é dito que reflete energia negativa, quebra dentro da casa, isso é o sinal de que alguém chegou com energia muito negativa e reverberou ali no caso, no espelho. E aí eu pergunto para vocês, já lanço aqui uma contra-pergunta, vocês acham que realmente pode ter sido algo sobrenatural ou vocês teriam uma teoria aí para me dizer? Porque eu acho, gente, que foi sim alguma coisa que entrou ali na casa e reverberou no espelho. Sinistro. Eu vou jogar logo a pergunta para Neto, porque eu confesso que eu não tenho um argumento nenhum. Sério mesmo, eu acredito sim
que foi alguma coisa aí meio diferente, meio inexplicável, meio referente a um mundo que a gente ainda não compreende muito bem. Mas vamos discutir isso mais pra frente, né? Mas, Neto, diz aí, tu tem alguma explicação pra isso que aconteceu com o Liz? Rapaz, eu não tenho uma explicação nenhuma. Assim, tava tudo fechado, então tinha vento? Não. Não. Pronto, então a gente descarta essa possibilidade de ter, tipo, uma corrente de ar que fez com que o espelho caísse. Aceitando que, tipo, nada fez o espelho derrubar, além de, tipo, algo sobrenatural, eu consigo lembrar de uma história, não uma história, né, de história sobre as pessoas terem que cobrir os espelhos quando alguém morria e você ter que... Porque, assim, antigamente, os funerais aconteciam dentro de casa. E... Até hoje, vice amigo, aqui Era isso em que eu ia dizer. Caruaru eu já vi. Em algumas casas, o pessoal fazendo o velório ficar assustadíssimo, inclusive. Eu ficaria também. Também. E elas, ao fazer o funeral dentro de casa, era recomendado que você cobrisse os espelhos para que a alma da pessoa não ficasse presa, não acontecesse nada de sobrenatural, nada, tipo... Dentro daquela casa, né? Dentro daquela casa, para que a alma da pessoa seguisse. Uhum. Então, eu só consigo pensar nisso, tá entendendo? Eu acredito que foi alguma coisa sobrenatural e acredito que faz sentido ter sido o espelho. Inclusive, o relato que eu tenho pra contar, ele não tem a ver com espelhos, mas ele tem a ver com trazer coisas pra dentro de casa. Tô ligado. Eu também. Eu acho que já existe, eu entendi, eu acho que já existe uma história, já existe um imaginário sobre os espelhos, sobre a relação entre espelhos e a espiritualidade. Então, quando você soma esses fatores na história, você meio que fica pendente a... Pode ser um vento que derrubou, mas e por que não derrubou outras coisas? Porque só o espelho... Porque só o espelho... Gente, eu me questionei muito, sabe? Apesar de frequentar a igreja na época e tal, eu sempre fui um pouco mais cética, mais racional. Então, quando aconteceu, eu já fui logo olhar a grade, já vi que a grade estava fechada. Não tinha como ser vento, porque eu lembro nitidamente que era um quarto muito quente, tinha uma janela assim, mas com um basculhante. E só que não ventava, não entrava vento ali naquele quarto, continuava sendo um quarto muito quente. E aí também fui observar se... Até na hora, meu pai, ele perguntou, mas não foi... o espelho não virou, não? O pai perguntou, o espelho não virou? Eu disse, não, pai, olha aqui os desodorantes, sabonete, coisa que tinha assim na frente do espelho, nada caiu. Se tivesse virado, teria caído tudo. Na posição que tava. A posição em que o espelho tava. O espelho tava mais pro meio do quarto. Então, assim, foi muito, muito impressionante. De fato, pela primeira vez, eu pude vivenciar essa coisa sobrenatural acontecendo ali nos meus olhos. E que provavelmente eu vi, né? Essa coisa que entrou. Chegando. Eu vi ele chegando. Então, assim, bizarro, minha gente. Medo. Só de lembrar, dá um gelinho assim na espinha, só de lembrar disso daí. Então esse momento foi o momento em que, tipo, tu começou a ter interesse, não só pelo sobrenatural, mas aquele ceticismo, ele ficou mais fino, né? Tipo, talvez tenham coisas que eu não consigo explicar. Exatamente. E a partir daí, eu comecei a me interessar mais, né? Sobre essas coisas. Aí também... entrei no terreiro, fui atrás de centro espírita, kardecista. A partir dessa época é que eu comecei a me questionar, a minha fé, a minha espiritualidade, a descobrir tudo isso. Então, eu acho que é a mais que acontece aí pro bem da gente, né? Foi algo que mexeu mesmo. Foi algo que mexeu. Bote fé. Eu imagino. E tu, Neto? O que é que te fez acreditar no sobrenatural? Eu tô curiosa pra saber a tua história. Beleza, então bora lá. Antes de começar o meu relato, eu queria dizer que é uma coisa que eu penso. Quando eu era uma criança que gostava de experimentar as coisas. Eu era curioso, eu fazia experimentozinhos. E eu acredito
que nós buscamos preencher lacunas para perguntas que a gente já se pergunta. E às vezes a gente pode buscar respostas que talvez soem enviesadas, dado um contexto que a gente já vive. Então, por isso, antes de começar, eu queria dizer qual era o contexto da minha casa e o contexto da minha construção de personalidade. Como era a minha casa? Então, meus pais viviam brigando e acontecia muitas coisas de ruim na minha casa. Outra coisa é que meu pai bebia muito. Então, eu acho que esse, pra mim, seja o link com a tua história, Liz, de ele ter trazido algo pra dentro de casa. E ter o álcool envolvido, né? Exatamente. A questão do álcool envolvida. Exatamente. Então, como tudo começou? Eu tinha aproximadamente uns 9, 10 anos quando essas coisas começaram. As coisas sumiam, eu ouvia passos dentro de casa. Essa coisa, seja lá o que ela fosse, ela andava dentro de casa e ela parava na minha porta. Vale ressaltar também que quando eu era criança, e como uma pessoa cética, eu acabo sempre tendo que ir por esse lado, eu tinha terror noturno. O que é terror noturno? É quando você acaba acordando e misturando um pouco de sonho com realidade, beleza? Então, as partes em que, vamos supor, eu visse algo de sobrenatural, eu vou descartar do meu relato, porque eu vou acabar indo pro lado do terror noturno. Eu vou acabar encontrando essa resposta. Tu atribui ao terror noturno. Ao terror noturno seria a paralisia do sono? Não, Também não, são coisas diferentes. Isso, eu cheguei a ter paralisia do sono e eu vi coisas também, mas assim, isso é explicado por paralisia do sono, né? E aí o tempo foi passando e essas coisas iam e voltavam. Então, quando eu fiz mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a virar à noite, jogando, coisa de adolescente, que todo mundo já passou por essa fase. E esses passos, eu comecei a perceber isso como algo que não era normal. Algumas vezes eu abria a porta e não tinha ninguém, só pra ter certeza, tipo, o que é isso que tá acontecendo? Tem alguém andando dentro de casa. E eu perguntava pra minha mãe, tipo, tem alguém sonâmbulo andando dentro de casa? Não tinha ninguém. Minha mãe chegou até a responder que era o vizinho, que era uma criança, de 3 anos, 4 anos, andando dentro de casa. Tipo, na casa dele. E tu ouvia como se fosse Eu na ouvia tua. como se estivesse lá. Na sala da minha casa, Nossa. no corredor do meu quarto. No mês que isso aconteceu, eu tava jogando, isso durante o dia também, e eu acho que vale ressaltar que essas coisas, elas não acontecem somente durante a noite, né? Quando a gente, entre aspas, tá mais suscetível, a gente fica com mais medo, entre muitas aspas. E eu sentia como se alguém se aproximasse, uma presença se aproximasse, ela vinha chegando e ela parava atrás de mim e todos os meus pelos do pescoço se arrepiavam. Tudo se arrepiava. Isso é muito específico, tá ligado? É que muito só específico. quem passou é que sabe. Uhum. Nossa, amigo. Eu me sentia observado nesses momentos. Inclusive, eu tenho uma irmã, por parte de pai, que quando ela tinha 2 anos, eu tava segurando ela no braço e ela apontou pra janela e disse assim, olha, o homem, não tinha ninguém. Era tipo, a janela dava pra um beco e tava escuro, não tinha ninguém. E ela ficava, olha o homem, olha, papai ali. Não tinha ninguém. Sem nem o que dizer. Na noite do relato, o que foi que aconteceu? Eu tava jogando mais uma noite, eu não tomava nada, vale ressaltar. Eu não tomava bebida, energético, absolutamente nada que alterasse o meu estado de consciência naquela noite. E eu senti essa presença de novo. Mas ela não entrou no meu quarto, e eu senti ela na porta do quarto. Isso passou, beleza. Depois começou os passos. Eram passos, e fica pro editor colocar passos aí. E aí essa presença chegou mais uma vez. E dessa vez ela entrou no meu quarto. Essa presença andou lá fora e eu abri a porta pensando que era meu irmão. Só pra ter certeza que se era ou não. Não tinha ninguém. Depois que eu fechei a porta, agora eu sentia que ela tava no meu quarto. Sentia como se tivesse algo ali. E nessa noite em específico, era algo muito violento. Era uma sensação de violência e energia negativa. Tão grande. E eu só tava jogando um jogo de RPG, tipo, não é um jogo violento, eu não tava jogando FPS, jogo de tiro, nada que alguém pudesse dizer que, foi os jogos. Tava sendo influenciado, né? Tudo isso é culpa dos jogos. Não. E
foi tão violento nessa noite que eu fui dormir com a minha mãe. Eu, com 16 anos, fui dormir com a minha mãe. Ela e meu pai estavam separados e eu fui dormir com ela. Quando eu fui dormir com ela, mais uma vez eu comecei a sentir essa presença. Mais uma vez. Só que essa presença não chegou a entrar na porta do quarto dela. E aí, o quarto dela ficou com a porta aberta. Ela dormia com a porta aberta. E o quarto dela dava de frente para o meu quarto. E eu senti essa presença. E forte. foi onde tu sentiu toda a sensação, né? No teu quarto. Isso, E aí tu foi pro quarto dela que ficava de frente pro teu quarto. Exatamente. Essa presença ficou na porta do quarto. E ela era quase tangível. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Tal, não sei o que. Tipo, eu tô impressionado com algo que eu não sei. Eu nem gostava tanto de sobrenatural. Eu não gostava de assistir filme de terror, porque eu tinha medo e etc. E aí, eu decidi tirar uma foto. E provavelmente é essa foto que você vai ver aí se você buscar nas nossas redes sociais, se você buscar no link do podcast. E foi aquela foto que ele mandou no grupo. Mentira! É. Meu Deus, agora eu não vou dormir, caramba! Meu Deus, amigo! Essa foto vai estar no Instagram, galera. E essa foto você pode ver, ela não foi alterada. Ela vai estar com zoom, né, pra você poder ver melhor. Mas eu não achei que eu ia pegar nada. Eu não quero ver mais, não. Eu nunca achei que eu ia pegar nada. E aí, tava lá. Era uma imagem. Eu nem vi direito aquela foto, eu só vi no outro dia. Eu achei tão bizarra, que eu decidi colocar no meu Instagram, mas eu privei ela pra salvar. E na imagem, pra você que não viu a imagem ainda e etc, você vê um rosto. Ele tá lá no fundo, só que é um rosto de raiva, violento, e não parece com um rosto humano de jeito nenhum. Mas você consegue identificar que é alguma coisa. E, enfim, ficando mais leve agora o clima, foi por causa disso que eu comecei a ter interesse sobre o sobrenatural. Então, tu tinha 16 anos quando aconteceu essa história. Eu tinha 16 anos, mas assim, desde criança, antes da pré-adolescência, eu já sentia coisas. Coisas sumiam, depois apareciam. Tipo, eu olhei aqui, não tava aqui. Puta que pariu, velho. É. Tô impressionadíssimo, chega a encher os olhos d'água, tu é doido, velho. Não. E essa casa, ela é tão tensa. E eu, tipo, vale ressaltar que eu ainda moro nela. Essa casa, Eu sabia. essa casa, ela é tão tensa, que lá pra frente eu tenho uma história pra contar com o Rafa, que tá aqui na mesa, de algo que ele presenciou. Não dentro da casa, do lado de fora da casa, a gente chegou a ouvir coisas. E não tinha ninguém dentro de casa. É. Mas isso vai ficar pra outro episódio. Fica aí o disclaimer. Disclaimer não. Fica aí o... Qual é o nome daquele cara? Para. É o João Kleber. Fica aí o João Kleber. Para. Vamos deixar pra Fica depois, aí, né? suspense. Inclusive, essa foto que a gente vai deixar aí na descrição vai ser a foto inteira, pra você ver que ela não foi editada. E vai ser a foto também com zoom, pra você poder ver melhor de perto. O cão que veja essa foto, eu não Então, vou ver, não. por que eu tô dizendo isso? Porque tu pensou que parece embaçado, mas quando você vê a minha mãe ali deitada na cama, ela tá, tipo, nítida. Você tá entendendo? Só a coisa que tá ali, ela parece... Meio estranho. Porrada, É né? estranho, Meio é. estranho. É um negócio esquisito. Vixe, Maria, o sangue de Jesus tem poder. Maria pisa na cabeça da serpente, sim. Então, Liz e Rafa, o que vocês acham disso? Rapaz, Meu eu filho, acho... eu ainda tô processando aqui. Tô digerindo a história, porque os ouvintes não vão saber, mas os meninos mandaram no grupo da gente essa foto, já com um zoom, né? E eu fiquei perguntando, what the fuck? O que é isso? E ninguém me respondeu. Aí agora que eu tô ouvindo a história, eu tô chocada, Brasil. Né? Brasil, eu estou chocada. Brasil, I'm devastated. Então, Rafa, depois dessas duas histórias tensas, o que é que te fez ter interesse pelo sobrenatural? Bom, vamos lá, né, galera? Além de tudo que vocês estão me contando aqui, que pra mim já serve de fundamento, eu tive, assim, umas experiências. Eu não tenho nada como neto, uma foto, um registro, algo que vá demonstrar para outras pessoas que algo aconteceu de estranho. Mas eu tive algumas situações que me fizeram repensar o modo como eu enxergava essa ideia de um mundo sobrenatural. Eu
fui criado, tive uma criação cristã, evangélica, então eu meio que fui levado a acreditar que ou existia, ou o mundo era daquele jeito, ou a divindade era daquele jeito que me foi ensinado, ou não existia. E aí, por discordar de algumas coisas, de alguns aspectos, eu acabei assumindo uma posição mais de ateu. Isso na minha juventude, tá? Eu fui assumindo uma posição mais de ateu, eu não acreditava em nada e tal. Mas aí começou a acontecer umas situações que depois eu fui saber, lendo, pesquisando, que existem pessoas que já vivenciaram coisas parecidas e chamam de projeção astral. Eu tive várias experiências de projeção astral. Hoje eu tenho essa noção, porque hoje eu já li, já fui pesquisar, ouvi pessoas também que passaram por coisas parecidas, então isso vai meio que formulando uma ideia na sua cabeça. Mas nessa época eu não fazia ideia de que isso existia, nada do tipo. E aí eu comecei a ter algumas experiências de projeção astral, mas eu não vou me adentrar em todas, eu vou me especificar em uma, que foi a que me fez pensar, refletir sobre a possibilidade da consciência existir além do corpo físico. Que foi o seguinte: na época eu dormia num quarto que não tinha nenhum tipo de ventilação, não tinha combogó, não tinha janela, não tinha nada, ele só tinha a porta. Então era um quarto que ficava extremamente escuro quando estava todo fechado. E era como eu dormia. Com a porta fechada, ficava tudo lá, escuro. Aquele calorzinho de Olinda, hein? Delícia. Delicioso. Delícia. Mas é maravilhoso dormir no escuro. Isso eu acho também. Só que começou a acontecer umas paradas estranhas que começou a me deixar com medo. E nesse dia específico... E a tua casa vivia um contexto um pouco parecido com o meu, né? Meio conturbado, algumas coisas ali meio fora do lugar, digamos assim, né? Coisas aconteciam também estranhas, como o Neto relatou, de coisas sumirem, aquela coisa de escutar as panelas caindo na cozinha e você vai olhar, não tem nada. Isso acontecia já, sabe? E aí um belo dia, eu tava dormindo, já de manhã, eu comecei a ter o sentimento, a sensação de sair do corpo. Só que quem já passou por isso talvez vai entender, né? Provavelmente vai entender o que eu tô querendo dizer. E como é a sensação? É um negócio de você sente que tá consciente, mas você não tem um pleno controle e você fica meio confuso. É meio estranho, é uma sensação de que você tá consciente, mas as coisas não estão acontecendo como você esperava que acontecessem. Tá entendendo? E aí, o que aconteceu? Eu senti como se eu fosse deslizando para fora do quarto. E aí eu passava pela porta do quarto, atravessava a porta, mas isso não, de alguma forma não parecia estranho para mim. Eu levava aquilo como uma coisa natural. Como se você estivesse vendo a cena do filme, assim, em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Acontecendo, mas beleza, parecia um filme. Parece uma coisa que não tem nada de errado acontecendo. Você fica confuso, eu não sei explicar. Como aquele filme, Enter the Void. Enter the Void. Recomendação pesadíssima, inclusive. Pesadíssima. Nossa. Mas é bom. Não assista, que é justamente quando você fala e a pessoa vai assistir. Geralmente eu assisto o filme que as pessoas não assistem. Não assista aí, correndo pra baixar, correndo pra baixar. Enter the Void. Pronto. E aí eu cheguei fora do quarto. Em determinado momento eu cheguei fora do quarto e eu vi minha mãe saindo da cozinha em direção ao banheiro. Naquele momento de confusão, eu pensei o seguinte: eu vou olhar pra ela. Eu vou ficar olhando fixamente pra ela. Se ela olhar pra mim, bater os olhos em mim, é porque ela me viu. E se ela me viu, é porque eu tô aqui de fato, eu não tô lá. Lá, no caso, na cama. Porque esse sentimento era meio confuso. De onde eu tava de fato. E aí ela passou por mim e entrou no banheiro. Como se não tivesse te visto. Como se não tivesse me visto. Então eu olhei pro lado e vi minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, ela estava sentada no sofá, olhando para baixo. Então eu tive esse mesmo pensamento, eu vou ficar olhando, vou procurar onde a vista dela tá batendo, vou ficar olhando para ela e ver se ela olha para mim. Fiz a mesma coisa, fiquei olhando para ela, mas ela estava lá distraída fazendo o que ela estava fazendo. Então eu me senti sendo sugado de volta para dentro do quarto, de onde eu estava. A posição era a do quarto. Nesse momento eu acordei, assustado, coração acelerado, quarto todo escuro. Aí meu primeiro pensamento: eu preciso sair daqui. Ligar a luz. Ligar a luz,
Aí eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, deu aquele alívio imediato, assim, né? Num primeiro momento. Mas aí caiu a ficha de que minha mãe estava no banheiro e minha irmã estava no sofá, exatamente do jeito que eu tinha visto. Então, quando eu observei isso, eu comecei a castelar. Isso pra mim é tanto que isso aconteceu, tipo, 15, 20 anos atrás já. Mas é uma história que até hoje eu lembro como um marco que me fez pensar sobre a possibilidade da consciência ela não necessariamente existir atrelada a um corpo físico, sabe? Tipo, será que ela não pode existir? Ou pelo menos, será que se a consciência é algo restrito ao corpo, ela não se limita apenas ao corpo? Ela transcende outros espaços, sabe? Enfim, foi isso que me fez pensar num primeiro momento. Pô, sinistro, Rafa, sinistro. Real mesmo. Projeção astral, eu acho uma coisa muito incrível. Também me faz acreditar, me faz ter certeza de que essa coisa da consciência. A consciência não tá só atrelada ao corpo, né? Ela é algo além. Além. Mas eu sei que tu tem uma outra história bem sinistra, que já vamos mais pro campo físico, né? Pro campo físico, Essa história foi a seguinte. Isso aconteceu em 2017. Eu não lembro exatamente o período do ano, mas eu consigo precisar que foi nesse ano. Eu comecei a ter contato, eu tive uma proximidade com religiões de matrizes africanas, especificamente candomblé, umbanda e tal. E, enfim, né? Nessa aproximação, eu aprendi o conceito de acender uma vela, seja em relação a você, no sentido de pedir uma proteção, enfim, quanto para outra pessoa, uma orientação, etc. E não é só acender uma vela, né? Você tem que ter a intenção. Isso. Senão todo mundo que acendesse uma vela estaria fazendo alguma coisa, né? Você coloca uma intenção ali na vela para pedir proteção, não só para você, mas para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pronto. E aí, foi uma coisa que eu comecei a praticar para mim mesmo, mas em algum momento, por questões que eu não vou adentrar, eu decidi acender uma vela para uma outra pessoa. E aí é onde a história começa. Por quê? O que é que aconteceu? Nesse dia, um primo meu passou lá em casa e acabou ficando por lá e tal. E aí, nesse dia, quando ele chegou de tarde, a gente estava conversando na cozinha, que era onde eu acendia a vela. E em algum momento da conversa, eu bati o olho na vela e percebi que a vela que eu tinha acendido no dia anterior, ela estava apagada, só que ela estava inteira. É como se eu tivesse acendido ela queimou um pouquinho ali e apagou, sabe? Aí eu bati o olho naquilo ali, achei estranho, mas beleza. Só que o que é que eu pensei, né? Que você pensa na possibilidade de ter sido o vento. Né? Isso. Foi a primeira coisa que eu pensei, só que eu achei aquilo estranho, porque eu já tinha acendido velas ali em outros momentos, naquele mesmo lugar, e nunca tinha apagado, sabe? Então, eu levei isso em consideração. De toda forma, eu conversei com uma amiga minha que estava mais envolvida na religião, então ela me explicou que essa questão de acender uma vela e a vela apagar pode ser porque a entidade, a proteção, enfim, de alguma forma aquele pedido não foi atendido. O pedido não foi aceito. Tipo isso, foi cancelado. Uhum. E aí que se eu quisesse acender uma outra vela, acender novamente uma vela, eu precisaria descartar aquela e acender uma nova vela. E foi o que eu fiz. Eu insisti e acendi uma nova vela. Descartei do jeito que ela me disse. Descartei a vela e acendi uma vela nova. Só que essa vela, ao contrário da outra, ela queimou muito rápido. Ela queimou assim em menos de 1 hora, ela derreteu. E ela derreteu de um jeito que ela ficou espalhada, assim. Não foi uma queima limpa. Para resumir, não foi uma queima limpa. Ela queimou de um jeito que se espalhou, que sujou aquele lugar. E me remeteu mais uma vez àquela ideia de que eu já tinha acendido velas antes e não tinha acontecido daquele jeito. Mas beleza, passou-se. Isso era durante o dia. No mesmo dia, já à noite, eu estava conversando com esse meu primo que estava lá e eu estava com o meu cachorro do lado, deitado do lado do sofá, no meu pé, de frente para o sofá, encostado no sofá. Enfim. E aí a gente escutou, em determinado momento da noite, a gente escutou uma tábua que eu deixava no pé da porta da cozinha para a gente limpar o pé quando fosse entrar em casa. Eu escutei aquela tábua balançando, como se alguém tivesse pisado lá. Nesse momento, meu cachorro se acordou e saiu correndo lá já latindo.
como se ele tivesse sonhado, enfim, alguma coisa, sabe? Mas, Como se ele tipo, tivesse ouvido, de fato, alguma coisa também lá atrás e ele foi ver, e né? reagido de um jeito que ele não costuma reagir, sabe? Tipo assim, ele não sai latindo, ele corre pra ver, ele tem um comportamento bem específico, mas ele já saiu correndo latindo, já dentro de casa. Eu achei aquilo estranho, e aí depois de um tempo ele parou de latir e eu ouvi ele correndo de volta pra onde a gente tava. Só que no trajeto, nesse momento que ele tava fazendo o trajeto de volta, a gente escutou um açoite. Nossa. E na hora que o açoite estralou, o cachorro gritou. Meu cachorro deu um grito de dor. Como se realmente ele tivesse levado uma pancada, um açoite. Sabe? Tipo, ele apareceu na sala já gritando e assustado, e olhando para trás. Na hora eu me levantei do sofá, meu primo tava na rede, se levantou. E aí a gente botou a cabeça assim no corredor, mas não tinha nada. Eu já botei a cabeça esperando ver alguma coisa, não sabia nem o que, se eu ia ver alguém morto, alguém vivo, enfim, eu não sabia o que eu ia ver. Acho que a primeira coisa que você pensou foi alguém invadiu Entrou a em minha casa. Exato. Não é à toa que o nosso primeiro pensamento foi, ele pegou uma faca, eu peguei uma tesoura. E a gente ficou lá dentro de casa assim, ó, a gente tá armado, Tem alguém aí? tem alguém aí, a gente tá armado, não sei o quê. Pra intimidar, porque a gente ficou naquele pensamento. O primeiro pensamento foi, entrou alguém em casa Sim, e bateu claro. no cachorro. Os dois correndo ao redor da casa. Eu estou irritado. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Sinais, pra quem não entendeu. E atrás da tua casa, né? Só pra contextualizar aqui pro ouvinte, que eram muros altos, Sim, muito altos lá atrás. sim, bem Se altos fosse pra mesmo. alguém ter pulado, essa pessoa teria que fazer parkour, né? Um esforço muito Parkour grande. de Taubaté. Muito bom. E tem um açoite. E tem um açoite. E sair correndo, passar pela tábua, não fazer barulho. Porque Fazer ninguém igual. ouviu depois. Pronto, pois foi isso. Aí, tipo, essas situações eu tô colocando aqui como exemplo. Eu tive outras situações que, de repente, aí em outro episódio a gente pode botar aí na roda pra gente conversar. Mas eu separei essas duas histórias que aconteceram comigo, que são as que realmente me fizeram e me fazem até hoje pensar se não existe algo além. Sabe? Tipo, aquela ideia de, beleza, a gente precisa ser cético, a gente precisa observar, ter os pés no chão, a gente não pode estar acreditando em tudo, mas também a gente não pode estar descartando tudo em prol de uma certa racionalidade impecável, imutável, sabe? Eu acho que a gente pode também dar uma atenção a certas histórias que acontecem por aí, com a gente mesmo, com outras pessoas, que eu vou deixar aqui a dica para a história de Cida, do Big Brother 2, que é uma história que muita gente faz chacota, porque, ela é doida, enfim, ela viaja, Foi aquela que a irmã morreu, que né? a irmã morreu. E ela sentiu na hora do programa, Ela né? Aquilo é ouviu, muito, muito incrível, aquela história. Pois é, e tipo, veja, aquilo ali foi gravado em rede nacional, estava sendo gravado 24 horas, que experimento melhor do que esse? É Um verdade. ambiente controlado, pessoas tão isoladas do mundo externo, sendo gravadas, e uma situação daquela acontece. Caramba, a gente tem que parar para pensar se essas coisas não têm uma coisa aí que talvez a gente não entenda, mas que tá ali acontecendo. Não é Nessa à hora toa. o ceticismo da gente cai por terra. Eu acho também. Eu acho que ele é necessário, mas que a gente precisa também observar com mais calma, mais tranquilidade, menos fervor em questionar, em descartar certas possibilidades, sabe? Eu acho que a gente tem que levar tudo em consideração. E aí, Rafa e Liz, pra quem nunca viu esse vídeo de Cida, a gente vai deixar aí nas nossas redes. A gente deixa aí no Instagram para o ouvinte ver esse vídeo com mais calma, porque é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E comentem o que é que vocês acham, né? Pronto, galera. Então, essas foram minhas histórias. E aí eu jogo pra vocês. O que é que vocês acham? Eu acho que quem sofreu com isso foi Mael. Pobre do Mael levou Verdade. uma açoitada, coitadinho ali. Eu acho, Sem amigo, culpa que nenhuma. eu já vou trazer aí mais pra vertente espiritual. Eu acho que realmente essa pessoa que você acendeu aí a vela tava cercada de tanta energia negativa que foi difícil acender essa vela. Então esse
esse ser, essa coisa aí que não quis deixar a luz, né, da vela alcançar essa pessoa, ela foi atrás de onde a vela estava sendo acesa. E aí fez, que é o que me dizem muito, né? Geralmente as energias negativas, elas atacam os seres mais frágeis da casa. Então, os mais vulneráveis, no caso, né? Os animais, as crianças, os idosos. Então, coitadinho de Mael, sofreu aí. Ele levou uma açoitada, o pobre bichinho. Mas, porra... Tu chegou a acender vela novamente? Não, desde esse dia. Isso aconteceu já tem 6 anos e eu nunca mais acendi vela. Eita. Mas acenda, né? É por causa disso mesmo que você tem que insistir. Tem que insistir. Beleza. E tu, Neto? Então, eu só consigo pensar de forma racional. Por exemplo, eu tenho uma pergunta. Quando tu foi lá na cozinha depois, tinha alguma coisa que tinha caído no chão, como por exemplo, uma vassoura, um rodo, alguma coisa bateu nele? Não, nada parecia estar fora do lugar. É legal tu perguntar isso. Nada parecia estar fora do lugar. Tava tudo no mesmo lugar. Tirando o barulho que a gente escutou da tábua e do açoite e da reação de Mael. Tirando isso, nada fora do lugar. Então, só resta uma possibilidade. Foi o cão. Foi o cão. Foi o cão que bateu no cão. Mas é isso, eu acho que o sobrenatural existe sim, tá aí nos cercando. Agora, respostas pra isso só depois que morrer. E aí, estão prontos pra saber? E olhe lá, vice-lixo, porque eu tenho a hipótese de que mesmo quando a gente morre, a gente não sabe tudo. É verdade. Sabe? Faz sentido. Eu acho que muitos espíritos estão tão perdidos sobre o porquê a gente tá aqui existindo, quanto a gente mesmo. Sabe? Às vezes eu penso nisso. Pode crer. E o que foi aquela coisa, né? Tipo, será que existe energia? Eu acredito em energia, sabe? Eu sou uma pessoa cética. Eu sou uma pessoa que sempre tenta buscar a possibilidade mais racional para aquela situação. Por isso que eu fiz a pergunta, tipo, havia vento? Pra gente saber se o espelho caiu. E se houvesse vento, por que ele não derrubou as coisas que tinham lá? E, tipo, não tinha luz naquele dia que eu tirei a foto. Naquela noite, no caso. E não tinha nada que bateu em Mael. Só pode ter sido algo sobrenatural. Possivelmente, eu não quero deixar aqui... Essa é uma coisa minha, não tem a ver com os meninos, não. Eu não gosto de deixar coisas como... A foto que eu tirei foi exatamente algo sobrenatural. Tá entendendo? Tipo, será que foi um erro da câmera? Será que foi qualquer coisa que pode ter acontecido, influenciado? Exato, é legal a gente tem que fazer esse tipo de questionamento. O meu ponto é, a gente precisa somá-lo a certos fatores, como você descreveu. Existia uma situação acontecendo antes. Isso. A foto, ela foi um complemento, ela não foi o produto em si. Ela não é a história toda. Tu tá entendendo qual é o ponto? Entendi. Ela é parte de uma história que aconteceu com você. E só você sabe. Você tá contando aqui, eu acredito. E eu acho assim, galera, que a gente... Eu não sei vocês, mas eu sempre assisti muito filme de terror. Então, isso meio que me faz ser uma pessoa mais believer, né? Eu acredito mais nas coisas. E isso me faz acreditar que eu seria mais uma sobrevivente, sabe? Num filme de terror. Porque, assim, o que aconteceu contigo, acho que eu já teria saído da casa muito antes, sabe? Tinha chamado um padre, um pai de santo, já pra cortar o mal pela raiz. E se eu tivesse no lugar de Rafa, acho que aí é que eu ia acender vela na casa inteira. Oxe, eu fiquei morrendo de medo. Eu imagino. Bote fé. E melhor foi eu dizendo a esse meu primo, porque eu sei que ele é bem impressionado com essas histórias e tal, e aí eu fiquei naquela, meu Deus, né, eu não posso ficar alimentando isso. Preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Aí eu disse, não, pô, isso ele deve ter enganchado a unha no rejunte da cerâmica, sabe? Você tipo ficou assim, procurando desculpinhas que fizesse sentido. Nem eu acreditava no que eu tava dizendo. Bote fé. Pois é.
Só queria deixar uma coisa aqui pra que ninguém pegue a foto e saia por aí espalhando pela internet como se fosse a Momo. Ai, A Momo, Jeff the Killer, dá pra fazer uma creepypasta aí. para com isso. Deixa quieto. Na época que eu tava estudando a Wicca, tinha um ritual que era meio que pra tirar esse véu que a gente tem com o outro lado, sabe? E você abrir mais a sua visão espiritual, te fazer ver mais coisas. E esse episódio, e esse ritual era feito com um espelho. Você tinha que, né, fazer todo o círculo lá, acender as velas, olhar para o espelho, fazer, né, falar umas palavras lá, invocar, sei lá o quê. Aí, tipo, eu nunca tive coragem de fazer, justamente porque eu tenho medo de ver, eu sou muito cagada. Eu tenho medo de ver alguma coisa, então, assim, ainda bem que o espelho quebrou, sabe? Que eu não vi nada, assim. Ficou De nisso fato, mesmo, né, não, a história. porque eu ainda tô chocada em Cristo com a tua história, com a foto, velho. Eu tô chocada ainda. Eu meio que não acredito ainda, sabe? Tipo, Você sempre se pergunta, né? Tipo assim, eu tô contando isso agora, mas será que eu não viajei e eu imaginei isso tudo, como todo mundo geralmente fala, e você sabe, tipo assim, eu acho que é um exercício importante, mas cara, Tipo, não é o que possível, rolou lá velho. em casa, todo mundo ficou, cabreiro. assim, cabreiro, impressionado, e tipo, meio que o dia acabou, sabe? A gente ficou estranho. Pensativo, né? Todo mundo ficou pensativo, Eu sabe? imagino. Todo mundo ficou pensativo. E esse é o lance do sobrenatural, é porque ele toca a pessoa. Toca a gente. Quem passa sente que aconteceu uma coisa que normalmente não aconteceria, sabe? Que fica todo mundo meio naquela, poxa, será tipo isso? Poxa, eu tô contando aqui essa história, mas caramba, será que aconteceu isso mesmo desse jeito? Será que eu não tô criando falsa memória? Mas é tão real e você escuta tanto, né? E às vezes tem situações em que acontece com duas pessoas Isso, que ou são mais, né? testemunhas, duas ou mais Tem pessoas. mais Então, testemunha no teu caso, que teve uma foto, um registro. um registro aí Exato. pra comprovar, né? Eu acabo meio que pensando, por exemplo, da forma psicológica, né? Será que por conta das brigas dos meus pais, do relacionamento, será que aquilo não afetou o meu psicológico de alguma forma e eu senti aquela presença que na verdade era só um reflexo do meu subconsciente? Atribuiu tudo que estava acontecendo a uma presença, a algo ruim. Isso. E tipo, mais passos, porra, eu tava ficando. Eu até cheguei a pensar, sabe, Liz, na possibilidade, porque eu tinha terror noturno, eu até comentei. Será que eu tava ficando esquizofrênico? Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Tô ficando esquizofrênico, pô. Tô imaginando coisa, né? Eu tô imaginando coisa. Eu acordo de madrugada e eu vejo cobra se enrolando no meu quarto. Tipo, eu acordo de madrugada e tem alguém em pé no meu quarto. Eu, tipo, minha irmã fala que vê coisa e tal. Então, por causa dessas coisas que aconteciam, eu evitava ao máximo, ver filmes de terror. Pra não dar munição à sua mente Exato. de pensar mais própria coisas, de imaginação, criar mais coisas, isso, né? exato. Que já tava ruim. É. Imagina tu assistindo o filme de terror e dando munição pra tua mente. E tipo, eu nem, por exemplo, agora, depois de adulto, eu assisto filme de terror pra dormir, sabe? E, tipo, pra mim é o que eu vou assistir, boto um filmezinho de terror, às vezes fica muito pesado, aí eu tipo, opa, sabe? Mas não acontece nada. Nada. E vale ressaltar, eu ainda moro na mesma casa, digamos assim, no mesmo terreno. Porque depois que meus pais se separaram, eles dividiram a casa e eu moro na casa da minha mãe, no lado da minha mãe. E não tem nada lá. Uhum. Pois é. Nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu nada que eu conseguisse, por exemplo, tirar uma foto, etc. Por exemplo, o lance que eu comentei já com vocês sobre acordar ouvindo um grito. Grito. Tipo, Sinistro. eu ainda relaciono aquilo com um momento em que eu tava entre o sonho e a realidade, tá entendendo? Tipo, eu prefiro acreditar nisso do que, tipo, você bater o martelo e dizer assim, tinha uma mulher gritando do meu lado. Mesmo O que, espírito de uma mulher gritando do meu lado. Foi só minha imaginação mesmo, né? Foi só esse momento de... Tem um nomezinho. Que é essa transição entre o sono e a
E a realidade, né? Então, assim, eu também não quero ficar dizendo que é confortável acreditar nisso. Ah, foi um momento de sua realidade. Mas, tipo, poxa, eu vou acreditar que foi alguém que já morreu ou alguma coisa assim, e vou descartar a possibilidade de ser um momento em que eu tava acordando. Pois é. Tá entendendo? Isso, Não é pode importante descartar. dizer isso, exato. Porque são, tipo, a história do espelho, a história do açoite. Vocês estavam completamente lúcidos. Acordados, lúcidos. Tava todo mundo ali acordado, conversando, interagindo com pessoas. Não tinha nada demais acontecendo. Nada alterou a consciência de vocês. Não tinha Não. nada que tivesse alterando. Não. Então, E isso que tu contou me fez lembrar. Eu vou dar um relato extra aqui que remete a essa história de tu falar assim, de tá um clima pesado na casa, sabe? Eu consigo associar isso à minha própria construção, minha própria experiência. E, inclusive, aconteceu uma situação que eu também associo a isso. Eu dou essa explicação. Por exemplo, uma vez estava eu e meu irmão, eu devia ter cerca de 12, 13, 14 anos no máximo, assim, estourando 14, mas eu acho que 12, 13. E minha mãe tinha saído, nessa época a gente só morava com nossa mãe. Meu pai já tinha saído de casa, ele já tinha se separado e tal. E aí, a gente tava lá, era tipo 4 horas da tarde, minha mãe tinha saído, e a gente escuta 3 batidas na porta do quarto da gente. Tá. 3 batidas. Aí ficou aquela coisa, eu parei assim o que eu tava fazendo, acho que eu tava lendo alguma coisa, não tinha celular nessa época, isso aí era 1998, por aí, 98, 99. Aí a gente ficou, um olhou assim pro outro e ficou naquela, e aí? Quem vai? Quem vai? Aí ele, vai lá ver? Aí eu disse, eu não, ele mais velho, aí ele, vai lá ver? Eu disse, eu não, vai tu? Aí o primeiro que vai é o que morre. Aí eu vou não, eu também não vou não, aí nada. pronto, aí ficou naquela, ninguém foi. Mas a gente ouviu. Foi uma reação automática, assim, dos dois. Os dois pararam de fazer o que estavam fazendo e, tipo, olharam pro outro. Alguém bateu na porta, Uhum. sabe? Mãe não tava em casa. Então, enfim, né? Mais uma história sinistra. Sinistro. Pois é. E as 3 batidas, elas são significativas, né? Existe uma história, um misticismo em torno do símbolo das 3 batidas, né? Porque tem a ver, pelo que eu lembro, tem a ver com o fato de Jesus... Fato não, Jesus foi É pra crucificado. zombar com a Santíssima Trindade. É, Pai, o Filho e o Espírito Santo. eu ouvi falar isso também, e eu ouvi falar que Jesus foi crucificado de 3 horas da tarde, foi o momento em que ele Isso, foi crucificado. tem várias... Interpretações. dá pra você juntar várias coisas relacionadas ao número 3 aí. Pois é, pronto. Eu não sei se tem alguma relação, mas foram 3 batidas. Foi tá. Foi nítido, assim. Foi nítido. Era nítido a batida e era nítido de onde vinha, Uhum. sabe? Era nítido. Bom, galera, então, considerações finais. Depois dessa breve conversa aqui que a gente teve sobre nossas vivências, o que é que vocês acham? Vou O orar. sobrenatural existe? Vou orar depois dessa. Só saiu assim. Eita. É isso aí, vamos orar. Não, mas eu acho que isso resume bem. Cuidado com seus espelhos, né? Suas fotos e seus cachorros. E as velas que você acende. Pra quem você acende. Vamos orar. Vamos Oremos. Vamos orar. Conclusão do episódio. Oremos. Oremos. Mãe, estava certo o tempo todo. Vá rezar, minha filha, que essas coisas passam.